Fala pessoal, bem-vindo ao Aprendendo Engenharia. Esse é o segundo vídeo. O primeiro nós ensinamos vocês a fazer o orçamento dos materiais e eu acredito que vocês acompanharam do início ao fim. Agora chegou a hora da execução. Então essa parte é uma parte que você tem que ter também muito cuidado, porque o início saindo certo, todo o final sai também correto. Então o importante é você ter muito cuidado. Pegue as explicações que eu tiver passando para você atentamente e siga o passo a passo, que eu vou passar o máximo de informação possível para vocês fazerem do começo ao fim sem errar nenhum detalhe. O primeiro detalhe é quando você chegar para fazer a execução desse banheiro, né, o revestimento cerâmico, você iniciar com os níveis. É preciso você colocar um nível para saber de onde você vai começar. Geralmente eu gosto de fazer o seguinte: antes de bater o nível, eu gosto de pegar a cerâmica e faço as medidas para saber onde vai ser os recortes. Isso é muito importante, porque eu gosto de deixar os recortes sempre na parte de baixo. Há quem coloque na parte de cima, mas eu coloco sempre na parte de baixo e coloco nas áreas onde não tem muitas visualizações. Então, por exemplo, nesse box, a entrada vai ser aqui. Então eu coloco o meu recorte para essa parte. A mesma coisa é se fosse vir desta parede. O recorte seria onde? Escondido aqui, porque lá no final tem uma porta. Então eu deixo sempre o recorte dessa forma. Feito isso, eu medi aqui, ó pessoal. Medi aqui. Peguei meu lápis, vou pegar o lápis aqui e vim medindo. Medi uma por uma. Dessa forma, eu vou saber em média onde será o meu próximo recorte. Então eu fui medindo até lá. Quando chegou aqui, observe que tem uma linha aqui, um risco, que vai ser o meu último recorte. A pedra vai ser só um pedaço, ó. Observe. Então eu não vou deixar esse recorte lá em cima, eu vou deixar aqui embaixo. Então o que eu fiz? Eu peguei minha trena e vou medir. Aqui deu 18 centímetros. Então eu pego esse 18 centímetros e coloco para a parte de baixo. Eu geralmente gosto de iniciar colocando a minha régua na parte final, né? Deixo a última cerâmica para depois e coloco da penúltima para cima. Então foi o que eu fiz aqui, ó. A primeiro lugar, eu vi a medida, né? Tirei as medidas da cerâmica. O segundo, bateu o nível, né? Vamos bater o nível agora e depois eu vou mostrar a vocês como é que eu fiz para colocar a cerâmica do início ao fim. Então, observem. Temos aqui a mangueira de nível. Eu estou colocando o nível sozinho. Então, para isso, eu preciso desta garrafa. Por que essa garrafa? Ela vai me auxiliar para colocar todos os níveis. Então é simples, pessoal, é só encher ela, soprar e colocar a água para baixo. Assim a água vai descer, ó, ela vai ficar aqui, tá vendo? Ó, onde ela está. E sempre vai bater o nível que eu alinhei aqui onde está a água. Então, observe que tem dois riscos aqui, porque para eu também me basear para sempre ficar no nível. Eu tenho um vídeo explicando a vocês como fazer isso de forma rápida. Então o conteúdo aqui é mais para a execução do serviço. Então outro vídeo tem explicando sobre como colocar o nível. Então feito isso, eu venho aqui e coloco nas extremidades. Coloco a primeira. Observe aqui que aqui já tem um risco, ó, que eu já medi. Eu venho aqui, ó, acho a medida. Pronto. Tá vendo? E risco. Risco aqui na primeira parede e do lado dele eu risco, todo o canto de parede eu risco. Por que eu faço isso? Porque eu vou colocar a minha régua lá embaixo. Então para eu colocar a minha régua lá embaixo eu tenho que ter essa medida. Aí você me pergunta, mas como é essa medida? Eu tenho que ter alguma medida limite? Não. Eu geralmente coloco 1 metro, mas você pode colocar 50, você pode colocar 60, 1,50 m, você que decide. Então, quando eu fizer isso aqui, eu vou jogar para os cantos. Para esse canto dessa parede, para esse canto da outra parede aqui, ó, tá vendo que eu coloquei? Para esse canto dessa parede. Aqui é uma parede extensa, então eu coloco no meio, observe. Pronto, feito isso,
eu vou pegar esse recorte aqui, ó pessoal, do lado de cima, e vou jogar para baixo, para botar a minha régua. Então observe, quando nós usamos a régua, eu vou mostrar a vocês como é que fica. Vou prender aqui essa mangueira de nível. Observe, nessa extremidade aqui, ó, eu já tenho aqui o meu 1 metro. Então eu faço somente da trena para cima 18 e coloco a minha régua. Para que a partir da régua para cima eu já coloco a cerâmica normalmente. Então esse é o segredo. Coloco os níveis, vejo o recorte, por isso que é tão importante ver os recortes, para deixar sobrando para o final. E a partir de agora eu venho com a minha cerâmica e coloco toda a parte de cima. E a régua, como é que eu faço? Eu pego do meu nível e venho com a trena. Eu meço aqui, ó, menos 18 do piso e coloco um prego. Aí eu venho do meu nível e vejo quanto é que deu. Quanto é que deu aqui? Deu 81. Então eu venho aqui, ó, coloco outro prego com 81 e coloco outro prego com 81. Depois eu venho com minha régua e coloco em cima, para ficar dessa forma. Aí daqui eu já sei que o meu alinhamento já está no nível. Então eu venho e posso colocar a cerâmica. Quando vocês colocarem essa régua, vocês se certifiquem que está nivelada, para que não dê problema depois na cerâmica. Você pega a mangueira de nível e confira com outra pessoa se está certinho. Se estiver certinho, ok. Então eu vou agora colocar a minha cerâmica. Então eu venho aqui na minha argamassa, que já está mexida. Lembrando que a argamassa é AC2, porque é uma argamassa, né, propriamente específica, né, para isso. E aqui os cordões, sempre lembrando de deixar os cordões na mesma posição. Se eu estou botando vertical, eu coloco tudo vertical. E depois, pessoal, eu venho na pedra na posição horizontal. Isso é sempre muito importante. Então eu pego aqui minha pedra, vejo aqui a área. Não tem mistério. Agora eu coloco na pedra. Vou colocar na pedra aqui rapidinho. É importante, pessoal, que eu preencha toda a superfície da pedra. Então, os meus cordões estão vertical e minha pedra horizontal. Então, eu venho aqui, ó, encaixo ela rente. Pronto. Dou uma batidinha de leve. Posso usar também uma marreta de borracha, que é o mais adequado. Mas eu dou uma batidinha aqui, ó, ela já está pronta. Já está alinhada. Eu gosto sempre de colocar essa mesma fiada, né, a primeira fiada, e depois colocar o nível para saber se está certinho. Então venho aqui com a minha cerâmica, minha mangueira de nível, tiro ela daqui, ó, e faço a conferência para saber se realmente está no nível. Eu venho aqui, ó, e confiro. Está no nível, então está tudo certo. Já coloquei a primeira, agora eu vou colocar as outras. E assim eu vou, pessoal, colocando
O espaçador, eu coloquei um espaçador de 3 milímetros, que é de acordo com o fabricante. Isso tem especificado na sua caixa. Quando você compra a cerâmica, tem especificado. Eu sempre gosto de usar a especificação do fabricante, para não colocar um menor e depois ter problema. Observe sempre a seta da cerâmica, porque cada uma tem uma setinha, e a partir daí você vem colocando. Lembrando que eu estou colocando os cordões verticalmente, então não tem segredo não, pessoal. Agora eu posso seguir até lá, a primeira fiada. Como vocês estão observando. Pego minha outra cerâmica. Nós estamos usando uma argamassa AC2. Ela tem uma muito boa qualidade dela na questão da colante, né? Nós não estamos vendo nada para divulgar, mas nós usamos muito quartzolite, porque é uma marca de referência e tem também garantia do fabricante. Então nós viemos aqui, ó, escalamos. Observe uma coisa, o alinhamento tem que ser sempre igual aqui, tá bom? Ela não pode ficar aqui uma mais alta que a outra. Quando eu coloquei aqui agora, ó, ela está um pouquinho diferente aqui, ó. Tem tipo um beiço. Ó, quando eu passo, ela não fica entre a outra, não fica no mesmo alinhamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela para colocar no mesmo alinhamento. Então o que eu faço aqui? Eu boto um pouquinho de argamassa. Boto um pouquinho de argamassa aqui, ó. E agora encaixo de novo. Para ficar no mesmo alinhamento, pessoal. Isso é importante, importantíssimo. E agora eu venho com o meu espaçador plástico tipo cruz. Vocês estão vendo aqui na prática como fazer isso de forma correta. Esse tipo cruz, ele vai dar já o alinhamento correto que você precisa. Vejo aqui se está no mesmo alinhamento, ou se tiver, tá ok. Já posso partir para outra. Vejo que está tudo certinho. Pronto, já está aplicada. Então venho agora para a próxima. Isso não tem mistério, pessoal, é dessa forma. Pessoal, nós já colocamos todo o alinhamento do início do canto da parede, da parte do banho, do box, até o final. Só está faltando aqui essa pedra, que nós vamos terminar agora. Como eu falei, nós estamos sempre usando dupla camada, mas você também pode usar camada única. Eu gosto de trabalhar com dupla camada porque eu trabalho mais à vontade. Porque se tiver alguma imperfeição na parede, eu consigo desviar. Hora de a gente fazer a aplicação nessa parede. E é o mesmo processo. Sempre colocando a régua, que já está determinada a altura embaixo. Então eu coloquei aqui meus 48, ó, do meu nível, da minha marcação até embaixo. 84, melhor dizendo, né? E também coloquei aqui 84, meia parte da minha outro nível, onde está a minha régua, tá vendo? Ela já está posicionada. Eu já fiz a conferência no nível, para saber se ela está no nível. E agora tem uma observação que eu quero passar para vocês. Isso daqui é muito importante. Eu coloquei o prumo aqui nessa parede aqui, ó, para saber se estava no prumo.
Porque como eu vou fazer essa, eu tenho que saber se essa também está no prumo. E eu observei que estava aqui, ó, 1 centímetro de diferença no prumo. Então, se eu encostar aqui a minha cerâmica embaixo, ela vai ficar separado aqui, ó, 1 centímetro. Entendeu? Então, o que deve fazer nessa hora? Você deve fazer o lugar menor, pegar a medida menor, que é aqui. Observe. Então, eu observo também quanto está de diferença. Aqui tem 1 centímetro, ó, um dedo, ó, 1 centímetro. Então, eu tiro aqui embaixo. Tenho aqui embaixo. Pega a minha cerâmica. Quanto é a minha cerâmica? Eu meço aqui, ó, minha cerâmica. Ela é 45. 45 menos 1, 44. Então, aqui eu boto 44. Tiro 1 centímetro daqui, ó. E boto aqui embaixo. E agora, risco com lápis. Pego o meu lápis, risco. E venho aqui, ó, pessoal. Depois que eu tiver achado, eu boto a minha régua aqui já em cima da outra, que já tá lá embaixo, ó. Faço a marcação aqui com os 44. E coloco o prumo. Pego o meu prumo aqui, ó. E coloco o meu prumo. Boto no risco lá embaixo que eu já fiz. Coloco aqui no prumo. Pronto. Depois que tiver no prumo, o que é que eu faço? Eu venho agora e risco. Faço o risco. Por quê? Porque quando eu chegar aqui em cima, vai dar os meus 45, ó, da minha pedra de cerâmica. E eu não vou ficar com aquela abertura aqui horrível que muitos profissionais que não sabem fazer isso deixam. Então isso daqui você vai fazer todas as vezes que a parede estiver sem prumo. Aí agora eu tenho a opção de começar o meu revestimento daqui ou colocar os cortes e cortando e colocando as pedras. Para você que está começando agora, é melhor você ir cortando e colocando as peças. Vai demorar um pouco mais, mas como você está começando, não é bom você fazer logo dessa parte de cá. Mas eu que sou profissional há muito tempo, eu posso colocar daqui para lá, porque eu já tenho experiência, então eu sei que vai chegar no mesmo nível, porque qual é o risco de você botar aqui e sair do nível do alinhamento? Se sair do nível do alinhamento, pessoal, do friso, vai ficar horrível. Então não pode. O meu alinhamento ele tem que ser nessa parede, nessa e nessa, nas 4 paredes do mesmo alinhamento. Uma cerâmica tem que se bater com o mesmo friso uma da outra. Então, para isso, eu vou agora colocar a minha cerâmica e cortando. Lembrando que, para fazer a marcação dos cortes, dos recortes, eu venho aqui, ó, e meço. Aqui tá pegando aqui quanto? 40, 44. E aqui embaixo também 44. Então eu vou cortar minha primeira pedra com 44 e vou cortando as outras seguindo as medidas. Aqui tem quanto? Os mesmos 44. Então 44, 44. Aqui já mudou. Aqui já ficou 44.9. E aqui também 44.9. E assim, pessoal, eu vou fazendo essa parte quando está fora de prumo. Lembrando que é sempre quando está fora de prumo ou prumo irregular, ok? Então vamos lá. Pessoal, nós já colocamos as pedras de cerâmicas recortadas e é assim que fica, ó, sem nenhuma aparência. Tá vendo? Ela pegou o corte até essa pedra. Primeira, segunda, terceira, quarta pedra. As outras duas eu coloquei inteiras. Então fica dessa forma. Aí não fica nenhuma abertura nas laterais.